Olá, colega dentista! Vamos finalizar esse dia de hoje definindo aí o plano de tratamento, o diagnóstico assertivo desse caso clínico que conversamos durante o dia. Meu nome é Adriana Vasconcelos e eu estou aqui para ensinar vocês a terem diagnósticos assertivos, obter segurança nos procedimentos e já nas primeiras consultas. E nada melhor do que um caso clínico como esse que a gente conversou durante o dia. Esse caso clínico é um caso clínico muito comum de consultório, vai bater com muita frequência aí na sua porta e a gente precisa estar com um protocolo bem definido. Aqui dentro do método DC a gente tem esse protocolo bem definido e vou compartilhar um pouquinho desse passo a passo com vocês hoje. Seja bem-vindo, seja todos bem-vindos. Olá, me digo. Olha só, gente, nesse caso clínico de hoje que nós compartilhamos sobre essa paciente que chegou no consultório. Vamos colocar aqui o caso clínico dela. Olha só, a paciente chegou no consultório apresentando esse quadro periodontal, comprometimento gengival, sensibilidade, sangramento, mas o que mais preocupava a paciente foi que ela percebeu uma mobilidade nesse dente e o que levou ela até o consultório foi que ela estava com medo de perder os dentes. A frase dela era: olha, doutora Adriana, eu tô muito preocupada, minha gengiva desceu demais, eu percebi que o meu dente tá com mobilidade e eu tô morrendo de medo de perder esse dente. Tá? Então, o paciente é uma paciente com quadro clínico aí, de doença periodontal. Então, é muito tranquilo a gente fazer um diagnóstico assertivo da doença periodontal. Por isso que hoje a gente vai conversar mais sobre segurança no atendimento desse tipo de procedimento. Bom, a gente teve a participação aqui de vários colegas durante o dia, eu fui respondendo nas caixinhas, mas achei interessante abrir essa live agora à noite para a gente pontuar mais detalhes sobre esse caso clínico. Por quê? Porque ele é muito comum de acontecer. E muitas vezes o colega dentista, principalmente o colega dentista recém-formado, é onde eu direciono minhas orientações para vocês, normalmente assusta com um quadro desse e não intervém imediatamente. E é muito importante para conforto, alívio, tranquilidade do paciente que esse quadro que esse quadro seja resolvido com a maior urgência possível. O paciente está com sensibilidade, o paciente está com desconforto, ele está preocupado. Emocionalmente, o paciente está abalado, ele tem medo de perder os dentes. Então, é muito importante que a gente saiba acolher esse paciente. Então, no nosso método DC aqui, a gente usa todo um raciocínio clínico, para a gente fechar o diagnóstico. E o acolhimento do paciente é fundamental dentro da nossa metodologia. Então, nesse caso clínico, nós recebemos várias opiniões, várias condutas e eu fiquei muito feliz com os procedimentos dos colegas, porque muitos deles, como a gente vai colocar aqui, olha, fizeram pontuações muito assertivas aí. Então, assim, a colega dentista colocou assim pra gente, olha, fazer uma radiografia, fazer a raspagem aí, supra e subgengival, fazer a sondagem. Então, a raspagem é um ponto fundamental nesse tipo de tratamento. A raspagem supragengival, subgengival, remover todo esse tártaro que está presente aí. Então, isso é fundamental. E durante o dia, onde a gente trocava conhecimentos com os colegas dentistas, todos eles foram bem sinceros, bem precisos nessa conduta da importância da raspagem periodontal ali.
tá? E imediato. E o que eu pontuei com cada um deles é a importância de que esse procedimento seja realizado o mais rápido possível, de preferência na primeira consulta. Afinal, nós aqui do método DC, Dentista Confiante, o que nós queremos, né? Diagnósticos assertivos, segurança nos procedimentos já nos primeiros atendimentos, já nas primeiras consultas. E nada melhor do que essa oportunidade, né? O paciente chegou com um quadro de doença periodontal, suplicando aí um atendimento para a gente resolver daquela consulta ali os atendimentos básicos, o protocolo básico para ajudar o paciente, tá bom? Então a gente observou que no raio-x do paciente, claro que no primeiro momento clínico foi realizado um raio-x periapical, mas aqui a gente já tem à disposição um raio-x panorâmico do paciente e a gente observa que esse paciente tem sim uma perda óssea, né, generalizada, que ele precisa realizar o protocolo do tratamento periodontal, mas nesse primeiro momento a gente precisa aliviar esse paciente, tá bom? E aí eu fiz algumas anotações aqui sobre o que o paciente, sobre o que os colegas dentistas conversaram, e alguns deles sugeriram, vou colocar aqui para vocês verem, ó, a utilização de medicamentos, tá? Então tem como protocolo aí a utilização aí do metronidazol. Então, além da raspagem, além da orientação de higiene desse paciente, que é muito importante, tá? A gente ensinar o nosso paciente como que ele vai fazer a higienização dos dentes. O colega dentista também falou sobre a utilização do metronidazol, tá? Então existe ainda esse estudo do metronidazol, alguns colegas a gente ainda utiliza, mas aqui no nosso protocolo a gente não prescreve, na grande maioria dos casos, o metronidazol, que seria o Flagyl como nome comercial. Por quê? Porque a gente sabe que o principal, o que é resolutivo para esses casos é a raspagem, é a curetagem, é a limpeza supra e subgengival. Então a gente abre mão do uso da medicação porque a gente sabe que a raspagem, o procedimento vai ser mais resolutivo, e o que a gente quer é dar conforto ao nosso paciente, é ser mais resolutivo, tá bom? Eu queria ressaltar também sobre a importância desse atendimento, da gente conhecer a história prévia do paciente, tá? A história, se aquela doença periodontal é de origem hereditária, então a gente precisa orientar os nossos pacientes, ou se o paciente tem alguma comorbidade. É importante a gente saber, porque a gente coloca no nosso protocolo a importância de realizar um atendimento imediato, uma raspagem imediata, mas é preciso a gente conhecer o histórico médico desse paciente. Então, se o paciente tem algum problema cardíaco, se ele faz uso de alguma válvula, algum stent, se ele tem alguma orientação médica cardiológica para uso de antibiótico terapia, né? O uso de antibiótico prévio aos procedimentos mais invasivos, é importante que você conheça essa conduta, né? Que você oriente ao seu paciente a fazer o uso da medicação antes que você inicie as raspagens, tá? Então é muito importante a gente avaliar o paciente, a gente quer ajudar. Então é importante a gente conhecer o histórico médico para ver se a gente vai ter que fazer alguma medicação profilática prévia em casos de pacientes cardíacos com uso de stent e válvulas, tá bom? Então essa é uma orientação muito importante. Muitos colegas também, diante desse quadro, eles orientavam, eu encaminho para um periodontista. Sim, se você não sabe, né, ainda não tem o conhecimento do protocolo completo de se fazer esse tratamento, o ideal é mesmo encaminhar para o colega periodontista para realizar. Mas os procedimentos básicos de acolhimento, né, fazer essa raspagem, fazer essa limpeza, isso aí, caro colega dentista, é tranquilo de fazer,
E no protocolo do método DC, isso é bem simplificado, tem o passo a passo certinho, mas não deixe de resolver aquela sensibilidade que está acontecendo ali no seu paciente, que bateu na sua porta e que veio à busca de ajuda, tá bom? Não permita que o seu paciente vá embora ainda com esse caso clínico para resolver, ainda com desconforto, tá bom? Então é muito importante a gente utilizar o nosso processo, né? A raspagem, ela pode ser feita com um sistema de ultrassom, né? Que é mais confortável, é o ideal, mas no caso da ausência do sistema de ultrassom, ela também pode ser feita através dos raspadores clínicos, né? Que a gente tem também na nossa caixinha aí. Então, o uso de raspador também vai aliviar. Claro que o sistema de ultrassom é o ideal, é o mais confortável, né? Para o paciente é mais ágil para a gente, mas o uso de raspadores como complementação ou como instrumento principal também é importante. Logo depois das raspagens, é muito importante também que a gente faça ali o nosso polimento coronário. Né? Para quê? Para que ali o esmalte, a raiz exposta, ela fique bem limpinha, bem higienizada, para que a gengiva cicatrize com mais aderência, com mais qualidade, com mais tranquilidade, tá? Então é muito importante também, depois do uso do ultrassom, depois da raspagem, a gente fazer aí um polimento coronário para melhor adesividade dessa gengiva. Alguns colegas também comentaram sobre a adaptação aí de uma contenção, né, de uma esplintagem para estabilização desses dentes. Então, nesse caso clínico, onde o paciente, o dente 41 e o 31, como vocês viram no nosso relato, ele tinha uma mobilidade G2, e é muito importante que vocês saibam classificar a mobilidade aí do dente. É importante, depois que a gente faz esse protocolo inicial, depois que a gente usa todo o protocolo do tratamento periodontal, a gente avalie, depois de cicatrizado, a necessidade dessa esplintagem, dessa contenção, que pode ser com fibra de vidro, que pode ser com fio ortodôntico, mas o importante é, depois de tudo realizado, há mesmo necessidade dessa esplintagem? A mobilidade, ela manteve em grau 2 ou ela foi para grau 1? Esse é o primeiro passo. Segundo, o meu paciente está fazendo uma boa higienização sem a contenção? Porque se ele não estiver conseguindo fazer uma boa higienização sem a contenção, com a contenção ele vai ter mais dificuldade, e aí a relação custo-benefício dessa contenção não vai ser boa, tá bom? Então é muito importante a gente avaliar cada caso clínico, tá bom? Mas hoje, nesse caso clínico, onde nós estamos aqui no projeto, né, no método DC, compartilhando com vocês, queria passar essas orientações de acolhimento desse paciente, de sermos resolutivos, de fazermos aí então uma raspagem subgengival, uma raspagem supragengival, né, um polimento coronário para aliviar e dar conforto a esse paciente, tá bom? Então, esse é o meu recadinho de hoje para vocês, finalizando esse dia. Uma ótima noite e aproveitem bem a semana.